Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Celebrando a memória de São Luís Gonzaga, religioso jesuíta, padroeiro da juventude. Temos nele um exemplo, pois praticou a palavra, orientando sua vida para Deus e dedicando-se aos doentes nos hospitais. Faleceu com 23 anos de idade. Hoje, nossa comunidade está em festa, celebrando alegremente a primeira Eucaristia de 24 crianças, que receberão pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo. Rogamos a Deus por elas, para que esse passo que estão dando hoje seja um dos muitos que darão ao encontro de Cristo Eucarístico, que nos ensinou a partilha e a fraternidade, por seus pais e pelas catequistas que contribuíram nesta caminhada. Rezemos também pelas famílias e pelos seminaristas, para que exerçam sua vocação com sabedoria e discernimento. Queridos catequizandos, irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração nesse dia de festa, de alegria, e invoquemos na fé, na esperança e no amor o nosso Deus, uno e trino, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, o nosso Salvador, na comunhão e na força do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos catequizandos, irmãos e irmãs, celebrar a Eucaristia é reconhecer o amor infinito de Deus por nós. Em cada celebração somos convidados a participar neste mistério do amor. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra, também à mesa da Eucaristia. Convida todos nós à conversão. Por isso, cada um agora, no silêncio do seu coração, peça a Jesus o perdão pelos pecados, desejosos de sermos novas criaturas em seu amor. Inclinemos nossa cabeça, revisando a nossa consciência.
Queridos catequizandos, irmãos e irmãs, imploremos o perdão de Deus cantando. O teu olhar tocou meu coração, teu jeito meigo me falou do céu. Senhor, perdão, perdão, eleva-te as minhas mãos, Senhor. O teu olhar tocou o meu irmão, teu jeito meigo me falou do céu. Jesus, perdão, perdão, eleva-te as minhas mãos, Jesus. O teu olhar tocou o mundo inteiro, teu jeito meigo me falou do céu. Senhor, perdão, perdão, eleva-te as minhas mãos, Jesus. Deus Pai misericordioso, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, queridos catequizandos, com alegria, cantemos a Deus o hino do Glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Bem forte, todos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Todos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Com alegria, todos cantando. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Bem forte, todos cantando. Glória, glória,
céus cantam todo o seu amor. O seu amor. E na terra, homem de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Além dessas intenções que foram também assim apresentadas, rezemos pela paróquia de São Pedro, que hoje também dá início à novena preparatória para a solenidade desse nosso padroeiro. Também a vida de cada catequizando, catequista e também os familiares que os incentivaram nessa caminhada catequética. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes em São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces, que se não soubermos imitá-lo em sua vida inocente, sigamos fielmente seus exemplos na penitência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-os com sua ama no quarto de dormir. Assim escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição, a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança, e proclamaram no rei. Deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão, no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todos os povos do país, exultando de alegria e tocando as trombetas. Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões, que comandavam a tropa: Levai para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não sejam mortos dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões, pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo, todo o povo do país. Dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens, e mataram Mataã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guarda na casa do Senhor.
Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém
venham a mim, dizia Jesus com ternura na voz, mas nós é que agora clamamos assim: deixai que Jesus venha sempre até nós. Bato palma de alegria, é Jesus que vai falar. O Evangelho que nos guia, nós queremos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tiver um lugarzinho pode sentar-se. Amados irmãos e irmãs, hoje a comunidade São Geraldo, ela agradece a Deus pela vida de cada catequizando que se apresenta para receber pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Também agradece aqueles irmãos e irmãs catequistas que colocam também os talentos a serviço da evangelização. Não podemos esquecer que a catequese começa na nossa casa, começa junto da nossa família. E quando os leigos ajudam os pais, não podem substituir a função da família. Então, todos nós devemos também ser catequistas. E ao mesmo tempo em que somos catequistas, nós somos catequizandos, porque o catequista por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem oportunidade de nesses dias rezar, meditar o texto sagrado, Jesus está fazendo uma verdadeira catequese. Há poucos dias, nessa semana ainda, nós refletimos um texto que é muito comum a gente refletir lá no tempo da Quaresma. Jesus fala de 3 práticas que nós devemos exercitar: a oração, o jejum e a esmola. A oração é o relacionamento com Deus, que tem que ser permanente, tem que ser diário. O jejum é um relacionamento com a gente mesmo. O autodomínio, evitar os excessos. Hoje o texto sagrado, o desdobramento dessa catequese de Jesus, quando ele fala para a gente buscar as coisas do alto, não as coisas da terra, não as coisas que passam. Há muitas pessoas que são muito apegadas aos bens e pensam que aqui é o fim de tudo, morreu, acabou. Não, a nossa vida é uma vida eterna, é uma vida em Deus. Aqui é passagem, que é transitório. Esses dias também nós estamos rezando de maneira solidária com aqueles pais que perdem seus filhos muito precocemente, né? Sobretudo nessa semana nós rezamos aí com os pais do Anthony, ainda tão novinho, prestando também sua homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, a sua fé, mas o Pai do Céu recolheu junto de si. Um dia também nós vamos para lá, por isso que a gente não pode ficar apegados às estruturas do mundo. Quem se apega sofre muito. Nós temos que cuidar, nós temos que preservar, cuidar
dos nossos afetos, das nossas amizades. Temos que ter um cuidado com a vida, uns com os outros, mas nunca ficarmos apegados, Jesus dizendo, busquem os bens do alto. Lá, traça nenhuma vai destruir. O ferrugem não vai corroer. Então, estamos aqui, mas sem ser daqui. Há uma canção cristã, católica, muito bonita que diz, né? Peregrinos estamos aqui, construindo morada nos céus. E Jesus também fala do jejum, mas também da esmola. A esmola não é só você dar dinheiro para o outro, é você dividir um pouco do que você tem com o mais necessitado. O Papa Francisco, neste mês, ele pede para a gente rezar pelos nossos irmãos refugiados, irmãos que tiveram que deixar seus países por causa da guerra e da fome. E guerra não é só na Ucrânia, não é só também ali na região da Palestina, não. Há muitas regiões no mundo em guerra, há muitos povos em guerra. Até no nosso país também. Quando a gente divide, entra em conflito, briga um com o outro, isso é guerra também, é destruição, né? Quando os nossos irmãos têm que também deixar a sua terra, é um refugiado. Nós rezamos alguns dias, ainda continuamos, nós fizemos aquela coleta solidária para ajudar os nossos irmãos do Sul, que sentiram os impactos das enchentes, né? Então nós temos que sempre entender que receber Jesus Cristo nos impulsiona também para cuidar um dos outros, cuidar da vida, a vida que é agredida, que é ameaçada, e destruir tudo aquilo que é maldade. Jesus também fala hoje no texto para a gente ter cuidado muito com o que a gente olha. Ele dizendo para nós, o olho é a lâmpada do corpo. Se o olho é sadio, o corpo todo fica iluminado. Mas se o olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Hoje, às vezes, nós somos invadidos com muitas notícias que vêm. Nessa época aí, está sendo filmado aqui, né? Hoje, as pessoas postam, faz as postagens, faz os vídeos e divulga tudo. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê. Tem muita coisa que vem para nos contaminar, para vir nos intoxicar. Então, nós temos que filtrar. E vocês, queridas crianças, têm que ter muito cuidado, porque o mundo vai tirando também, e adolescente, vai tirando essa beleza com a qual Deus nos criou. Uma criança recém-nascida é a coisa mais bonita. Hoje eu partilhei lá com os padres, quando o João ainda até, os olhos dele brilharam. Há alguns anos eu visitei uma casa, e quando eu cheguei nessa casa, a mãe partilhou comigo que a filha dela recebeu uma notícia muito dolorosa, que ela não podia ter filhos, ou se tivesse, teria muita dificuldade daquela gestação se manter. E a mãe pediu que eu rezasse para essa filha dela. Eu olhei e percebi que era 12 de dezembro. Eu disse para essa mãe, fique tranquila, peça para Nossa Senhora de Guadalupe, para que interceda junto a Deus para sua filha. Porque a imagem de Guadalupe, que está estampada no pano, na veste do índio Juan Diego, traz uma mulher grávida, né? Então mostra que ela está num processo de gestação. Passaram-se alguns meses, qual a notícia maravilhosa? De que aquela mãe, aquela jovem mãe, aquela jovem senhora, né, tornou-se mãe, ela engravidou. Foi uma gravidez com muito cuidado, porque toda gravidez exige uma atenção, mas essa é uma atenção mais especial. E a criança nasceu de maneira prematura. Mas a Germânia, né, que muitos conhecem, eu partilhei com ela, e a Germânia é muito devota Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vou para lá em casa tem imagem Nossa Senhora de Guadalupe. E ela me passou para entregar para essa mãe. E a criança nasceu, hoje está bonita, está forte. Você olha assim, você vê a pureza ali, vida estampada o tempo todo, né? Então, às vezes, nós que vamos tirando aquele brilho. O mundo, às vezes, marcado pelo pecado, vai tirando aquela beleza original com a qual Deus nos criou. Todos nós viemos de Deus e viemos com a marca divina. Só que, às vezes, o mundo vem tirando essa marca divina. Por isso, Jesus dizendo, não busquem as coisas que passam, buscam as coisas do céu.
Quem busca a Deus, queridos catequizandos, não só é feliz, mas faz o outro também feliz. Quem busca a Deus de todo o coração não se decepciona. E hoje vocês dão um passo além. Vocês já receberam a marca de Deus pelo batismo. Quando nós fomos batizados, nós nos tornamos filhos e filhas amados de Deus em Cristo Jesus. Mas hoje vocês vão receber Jesus pela primeira vez na Sagrada Eucaristia. A Eucaristia para nós, queridos catequizandos, é o maior tesouro que nós temos. O nosso maior tesouro não são os patrimônios, terras e prédios, não é nada disso. O nosso maior tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que vocês fizeram essa caminhada preparatória. Quando a gente vai receber uma pessoa que a gente ama muito, a gente cuida da nossa casa, prepara lá um lugar especial, né? A Miriam, às vezes eu vou receber a visita de algum padre, ó, prepara um quarto aí, ó, esse aqui pode ficar embaixo, o outro lá em cima, esse tem mais dificuldade, o outro tem mais vigor. A gente sempre tenta adaptar àquela pessoa. Se nós cuidamos da nossa casa para acolher as pessoas que amamos, devemos muito mais preparar o nosso coração para receber Jesus, que é o nosso maior amigo. É aquele amigo que não nos decepciona, que caminha conosco. Jesus, queridos catequizandos, irmãos e irmãs, não torna a nossa vida mais fácil. Não torna. Mas Ele também ajuda-nos a carregar a cruz. Vinde a mim vós todos que estáis cansados, abatidos, desanimados, que eu darei a força, o descanso, né? Aprender dele. Ele carregou a cruz também. Então a Eucaristia é o nosso alimento, é o nosso sustento diário. Queridos catequizandos, caminhem sempre com Jesus. Aqui uma vez por mês eu venho celebrar a missa, mas a comunidade também promove outros momentos para vocês poderem encontrar Jesus. Adorando, né, no sacrário, ou recebendo também a Eucaristia nas celebrações. Felizes nós que podemos celebrar assim publicamente. Há partes no mundo que não pode fazer isso, não pode adorar Jesus, não pode celebrar a Santa Missa. Há muitos irmãos e irmãs que são perseguidos. Então essa alegria, essa expectativa que vocês têm para receber pela primeira vez, não deixe que o mundo tire do coração de vocês, não. Nas celebrações que eu estou presidindo, eu tenho partilhado minha primeira comunhão. Quando eu fiz minha primeira comunhão, eu estava com 7 anos. Estava pequenininho, né? Só que a nossa catequese era arrojada. Vocês confessaram comigo e com o Padre Marcelo, né? Nós não fizemos teste nenhum para vocês que estava aprovado. Nós atendemos vocês em confissões. Na nossa época, antes de confessar, a gente passava por um teste. É como se fosse uma avaliação de aprendizagem mesmo. O padre ia fazer, e não era por escrito não, era a gente fala assim, uma avaliação oral, né? Ele perguntava assim, quem é Deus? Aí você tinha que definir. Quantas pessoas há em Deus? Você tinha que dizer. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? São 10. Quais são eles? E quando ele não falava assim, qual que é o 8º? Qual que é o 3º? Qual que é o 1º? Qual que é o 9º? A gente tinha que dizer todos os mandamentos. Os sacramentos. Mas minha mãe era muito esperta, minha mãe dava umas dicas. Os sacramentos, por exemplo, ela mandava, ela fala, saem com forcipite. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Aí ficava fácil, né, para a gente memorizar assim, para gravar. Aí saía andando, saía com forcipite, saía com forcipite, saía com forcipite. Né? Ia falando, repetindo até assimilar. Os mandamentos da lei da igreja, quais são? Perguntar hoje, tem padre, nem padre que sabe, às vezes, quais são os mandamentos da lei da igreja. Tem muita gente que não cumpre esses mandamentos, são só 5, e não coloca em dia, né? Então é importante nós conhecermos também os mandamentos de Deus, da igreja, e viver. Então hoje é um pouquinho diferente a nossa catequese. Então era uma tortura. Confissão era a coisa mais fácil. A avaliação que era a parte mais difícil para a gente, né? A igreja vai mudando um pouquinho a pedagogia para mostrar para nós que o conteúdo é o mesmo, mas nós podemos trabalhar de uma forma diferente. Senão a gente transforma a igreja também como fosse uma escola. E aqui não é escola. Vocês não estão recebendo o certificado. A coisa que não conclui o curso.
a nossa vida de catequizando continua. A catequese é a vida toda, né? Até na hora que nós estamos partindo, nós estamos aprendendo também. Eu, como padre, nesse tempo de ministério, quantas coisas eu tenho aprendido também no exercício do ministério. E uma coisa que eu aprendi, que o Dom Luciano disse isso para mim, é isso: nunca deixar uma pessoa sem ser absolvida quando ela encontra com você. Uma coisa que eu aprendi e fui descobrindo a maneira de não deixar a pessoa voltar para casa com consciência pesada. Hoje eu, o Padre Fernando, o Padre Luiz da Paixão, ficamos à parte da manhã lá na Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Encontrei com alguns paroquianos nossos lá, que estão estudando, alguns adolescentes, crianças que querem confessar, que querem também conversar, pedir uma orientação. Então é muito importante nós nunca abandonarmos Jesus Cristo e a Igreja. Que nos momentos mais difíceis é Cristo e a Igreja que nos sustenta, é aquela que nos ampara. E quando também eu fiz a primeira comunhão, eu achei até bonito aqui, alguns pegaram até carona na lotação, né? Fernanda falou, olha, vai cobrar deles não, né? Cobrar deles não, porque estão para a primeira comunhão. Mas é interessante isso, porque vocês, alguns subiram a pé, né? Não adiantava nem o padre parar, porque como é que ia parar? Não estava cabendo mais gente, né? Mas quando eu fiz minha primeira comunhão, eu era para andar 30 quilômetros. Eu só não andei 30 quilômetros a pé, porque estava chovendo tanto, que aí não tinha como eu chegar na matriz. Era tudo na matriz, a gente era preparado lá nas comunidades, mas a primeira comunhão era na matriz. E da casa dos meus pais, a matriz são 15 quilômetros, então era 30 quilômetros. Imagina, queridas crianças, um ano que estava chovendo assim, foram 3 meses direto, que brotaram minas assim nas estradas, então não andava carro, nem charrete, nem conhece o que é charrete, nem carroça, nem a cavalo ia, era a pé e com dificuldades, atolando mesmo. Então, aí nós saímos para tentar fazer a primeira comunhão. Minha mãe disse assim, meu filho, não vai ser hoje não, meu filho, não tem como chegar lá em Paula Cândido, chama a cidade. Eu disse assim para ela, muito determinado, eu esperei tanto esse dia, não vai passar de hoje não, eu quero receber a primeira comunhão hoje. Aí nós fomos para a cidade vizinha, né? Eu falo que eu fui batizado numa cidade diferente, fiz minha primeira comunhão na outra cidade, né? Tudo fora da minha terra, fora da lei, que nem eles falam. Mas aí fomos para outra cidade, todo sujo de lama, de barro, a vela quebrou, sujou, molhou, na hora não acendeu, né? Quer dizer, minha mãe morrendo de vergonha, que ela queria que eu tivesse ali bonitinho, que a vela acendesse na hora e não teve nada daquilo. Mas a minha maior alegria era isso, porque eu esperei tanto aquele dia, e ali eu estava tendo a oportunidade de receber pela primeira vez a Eucaristia. E essa cena fica. Não tinha lá ninguém para filmar, para registrar, mas está na minha memória, está no meu coração. Então não deixe também esse dia de hoje apagar. Não deixa a alegria do encontro com Jesus desaparecer do coração de vocês. Então por isso a gente fala primeira comunhão, né? São muitas as outras. Um dia alguém perguntou para mim, padre, o senhor sabe quantas comunhões o senhor já fez na vida? Nem missa eu sei quantas que eu já celebrei, então não faz pergunta difícil não. Mas eu me recordo que todas as vezes que eu participei da missa, eu comunguei, exceto uma no seminário, que a consciência pesou tanto, na hora da comunhão eu pensei, não posso comungar. E lá no seminário tem missa todo dia, imagina. Que alegria, né? Que privilégio ter missa todo dia. E quando a consciência pesou que eu não podia comungar, o que é que eu fiz? Fui no padre que toma conta da casa. Hoje é dia do seminarista, né? O Antônio está fora do seminário, mas ele continua seminarista ainda. Ele está no processo formativo, né? Para ser padre. E lá por que seminarista? Que a gente mora no seminário. Lá tem missa todo dia. Imagina, na hora da comunhão, a consciência pesar que não podia comungar. Então terminou a missa, eu procurei o reitor e falei para ele, o senhor me permite
ir à noite na cidade, na catedral, participar da missa, que hoje eu não comunguei, que eu não estava preparado. Aí ele só disse assim para mim: procura seu diretor espiritual, confessa, pode ir à missa, leva um colega com você, mas que isso nunca mais se repita. Então, a única coisa que eu posso dizer, eu nunca deixei de comungar durante as missas, nunca mesmo. Até na pandemia, que não podia celebrar a missa com o povo, mas eu celebrava para mim. No dia que eu peguei Covid, foi a missa mais dolorosa, porque eu não aguentava ficar em pé, sentindo muitas dores. Foi a missa que durou 1h40, eu não podia nem ler, porque a Covid me atingiu. Foi a questão mais do cérebro, então dava vômito, eu pegava as palavras, não conseguia, eu lia uma coisa, mas pronunciava outra. Então foi a missa mais difícil, imagina, assentado, celebrando só para mim. Então Deus me deu essa graça de, em toda a missa, poder receber a Eucaristia. Às vezes vocês vêm, a consciência pesa um pouco. Às vezes tem hora que a gente estressa, tem hora que a gente fica um pouquinho magoado, né? Mas aí você reza o seu ato de contrição, aquela oração bonita que vocês aprenderam, mas não distancie da Eucaristia, não. O Papa Francisco diz que a Eucaristia não é prêmio, é remédio. Remédio para quem está enfermo. Então é a força de Deus em nós, porque Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso remédio. Então agora, queridos catequizandos, nós vamos passar para o momento da renovação das promessas do batismo. Então vocês vão receber as velas e vocês deverão acendê-la no círio pascal. Enquanto isso, nós vamos cantar aí na folha o número 5. Vida divina.
não se apague em mim o teu fulgor. Então, queridos catequizandos, nós vamos fazer a renúncia de tudo aquilo que nos afasta de Deus, o pecado, a maldade, e depois, a segunda parte, nós vamos professar a fé. Então, nessa primeira parte, eu vou perguntar para vocês, e a cada pergunta vocês vão responder renuncio, tá bom? Queridos catequizandos, vocês renunciam ao demônio? Vocês renunciam a todas as suas obras e seduções? Renuncio! Vocês renunciam tudo aquilo que causa desunião entre vocês? Renuncio! Agora vocês irão professar a fé respondendo creio. Queridos catequizandos, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio! Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio! Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio! Queridos catequizandos, esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e professamos com alegria. Ela dá sentido à nossa vida e nos garante a salvação, pois o próprio Jesus nos diz: quem crer e for batizado será salvo. Então agora convido a todos os demais a ficarem em pé. Vamos também professar a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então agora vamos permanecer de pé. Pode apagar a vela nesse momento, tá? E nós vamos agora, através do nosso canto, apresentar a Deus as nossas preces. É o número 6 da nossa folha. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. As mães ajudando a cantar. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Juntos, uma só voz, pais e mães, homens e mulheres. Achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Todos cantando, apresentando Nossa a prece. prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Todo o povo cantando. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina,
preço, Senhor, é também pelos meus familiares. Minha preço, Senhor, é por quem tem um pouco de lar. Eles achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Nossa preço, Senhor, é também pelos nossos vizinhos, porque vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Bonito, todo o povo cantando. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Deus de bondade, acolhei estas preces que cantamos e as que trazemos no coração, a vida dos catequizandos e catequistas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Também na comunidade hoje a gente celebra o dia do dízimo. Você que é dizimista pode pegar o seu envelope e vamos juntos rezar a oração que nos ensina a partilhar o que temos com a igreja e com os irmãos. Recebei, Senhor, meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, minha participação na comunidade paroquial, meu compromisso com a expansão do Evangelho, meu reconhecimento e agradecimento, pois se tenho, é porque me destes. Amém. Mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando
exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Orai, irmãos e irmãs, queridos catequizandos, para que este sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que seguindo o exemplo de São Luís Gonzaga, nos sentemos à mesa do banquete celeste e revestidos da veste nupcial, a fim de que pela participação neste mistério nos tornemos ricos da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, pois pelo testemunho admirável de São Luís Gonzaga, sempre fecundais com novo vigor a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor, para levar à plenitude o mistério da salvação. O exemplo dos santos nos estimula e sua intercessão constantemente nos ajuda. Por isso também nós, Senhor, com todos os anjos e santos, jubilosos os louvamos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor Senhor é nosso Pai, de seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai
Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem, Mãe de Deus, Rainha da Paz, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Luís Gonzaga, cujo dia celebramos, São Geraldo, padroeiro dessa comunidade, São Sebastião e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Ayrton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, dentre os quais Padre Marcelo e diáconos,
catequistas que prepararam os catequizandos para essa primeira comunhão, os outros ministros, também os catequizandos, seus familiares, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família que reunistes nessa noite em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, pelos quais rezamos essa Santa Missa. No silêncio do coração, cada um pense aquele nome que você traz em seu coração. E de todos que morreram na vossa amizade, unidos a Ele, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Honra e louvor ao Pai, que em Cristo nos salvou. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a nossa paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo.
livrai-nos por este santíssimo corpo e sangue dos nossos pecados e de todo o mal. Dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separarmos-nos de vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis, queridos catequizandos, o Cordeiro de Deus, que promove a paz e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém. Vocês vão receber aqui junto do altar a comunhão nas duas espécies. Ao redor da mesa sagrada estamos, Senhor, celebrando na fé a partilha do vinho e do pão, teu corpo e sangue, aliança de amor. Pela primeira vez, vemos Jesus comungar. Pela primeira vez, pela primeira vez, vemos Jesus comungar teu amor. Somos filhos de irmãos de igreja, no Pai em comunhão, qual usamos na mesma videira, divino cuidar do corpo, os membros e um só coração. Pela primeira vez, pela primeira vez, vemos Jesus comungar. Pela primeira vez, pela primeira vez, vemos Jesus comungar teu amor. Comungar é também se envolver, é se comprometer. Teus discípulos somos e iremos teus passos seguir.
Somos filhos, irmãos da igreja, do Pai em comunhão, com os ramos da mesma videira, divino cuidar. Os templos, um só coração, pela primeira vez, vemos Jesus comungar, pela primeira vez, vemos Jesus comungar teu amor. Eu vou comungar, gente. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que, nutridos com o alimento dos anjos, nós os sirvamos por uma vida pura, a exemplo daquele que hoje veneramos, São Luís Gonzaga, e permaneçamos sempre em ação de graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podem sentar-se. Vamos acompanhar agora esse momento, né, de ação de graças, organizado aí também pelos catequistas e catequizandos. Queridas crianças, nossa comunidade se alegra muito. É bem grande a felicidade de ver vocês recebendo Jesus pela primeira vez. O coração de Jesus muito se alegra com o nome de vocês gravado no coração dele. É recíproco este amor. Aos pais,
nossos agradecimentos pela presença e participação. Continue levando seus filhos na igreja, rezem com eles. Ao nosso Padre José Afonso, obrigada, o seu sim a Jesus é muito valioso. A todos que contribuíram para esta celebração, desejamos muita luz na caminhada. E o nosso agradecimento especial às catequistas Miriam e Kelly, que contribuíram para que essas 24 crianças fossem preparadas para receber Jesus. Que Nossa Senhora interceda sempre na vida de vocês e abençoe sempre a linda missão de evangelizar. Obrigada, Jesus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Tem algum aviso para ser dado? Pode sentar por mais um instantezinho. Tem um aviso de 3 horas e 43 minutos. Não. Gente, como nós estamos fazendo nas celebrações, o nosso terço de São Geraldo é celebrado todo dia 16, a cada mês. Eu fui contemplada nesse mês de junho, fui a última a chegar, né, Antônio? Nós dois. E graças a Deus alguém tirou meu nome, foi providência divina, né? Aí hoje, como nós temos muitos visitantes aqui, nós vamos pedir o padre para tirar um envelope do dízimo. A pessoa que saiu o nome dela no dízimo, essa pessoa, a rua dela, né, vai ser contemplada com essa oração do terço de São Geraldo. É um terço pequeno, um terço muito abençoado. Quem participou com a gente e quem participa na capela vai gostar. É muita graça rezar o terço de São Geraldo. E teremos também uma pequena partilha após a celebração. Os visitantes ficam tristes, não. Vocês podem vir cá para rezar, tá? Peguei lá no fundo. Olha, é dessa rua pequenininha aqui. Essa rua que você começa não acaba mais.
Padre João do Monte de Medeiros. Pois é. Maria Célia Martins Ferreira. Maria Célia. Hein? A última casa? Pois é. É interessante, porque quando eu fui tirar, eu pensei assim, só falta eu pegar a primeira casa lá embaixo, que o povo desce, né? Agora diz que é a última casa. Eu falo que só fez a inversão, mas que foi a última, foi uma ponta ou outra. Tá vendo? Eu pensei o início, peguei o fim. É. Aí. Então tá bem. Pode reforçar aí. Oi, gente, queremos reforçar também, o Lelê está falando aqui, que as nossas inscrições de catequese continuam, tá? Os pais que querem ingressar, colocar os filhos na catequese, é só procurar os catequistas. Miriam, Kelly, a Mônica, o Lelé, a Sabrina, a Tainá, viu? Nós estaremos à disposição de vocês. Muito bem. Então, como já foi dito, procurem participar aqui da comunidade, tragam também sua família, né? Seus pais, os cuidadores, para participar também. Na nossa paróquia, todo segundo domingo do mês é dedicado à missa com a participação das crianças, 9 horas, lá na Matriz. Aí vocês arrumam a van, desce, vão lá para participar, tá bom? É só falar com a Fernanda que ela banca essa van aqui. Todo segundo domingo, 9 horas da manhã, tá bom? Aí cantar com alegria. Vocês indo, vocês podem ir com a blusa bonita da primeira comunhão, né? A minha nem sei para onde que foi, né? No dia só sei que era branca, mas ficou bege, só isso. Depois não sei para onde que ela foi. E quando eu fui ordenado padre, na minha primeira missa, eu descobri a minha roupinha de batismo. Foi pega numa gruta de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu olhei lá, meu Deus, será que é minha mesmo? Aí minha mãe falou, não, é sua, porque foi uma graça alcançada, então levou para a gruta, tirou no dia. Mas agora da primeira Eucaristia, não sei para onde que foi, a vela também sumiu do mapa, tá? Guardem com carinho essa vela, tá bom? Para que quando vocês completar 120 anos, vocês vão falar... Eu tô doido. Há 120 anos eu fiz minha primeira comunhão, lá na igreja de São Geraldo. Pois é. Ó, daqui a 120 anos, eu estou bem longe daqui. Aí lembra de mim, tá bom? Então agora vamos dar a bênção final, para depois vocês ir para a partilha. Tem partilha para todo mundo mesmo? Tem? Pode ficar tranquilo que tem partilha para todo mundo. Então vamos ficar de pé para pedir a bênção de Deus. Alguém fez aniversário esses dias? Esse mês aí de junho? Tem? Vem aqui, vem cá cantar parabéns para você. Vem cá. Lá também. Isso. Aí. Vem cá. Fiquem juntinhos aqui. Aí, pode vir. Você também. Pode vir. Estou esperando você aqui também. Isso. Aproveita que aqui cabe todo mundo. Aí, que maravilha, hein? Isso. Nós marcamos a missa aqui fora para isso mesmo, é para caber todo mundo. Tem mais uma? Vem cá. Ai, tem que vir. Catequizando tem que vir. Opa, nós estamos ajudando também de catequista, ó, do seu lado aí, ó. Oi? Ajuda a gente da catequese. Ajuda? Aqui, ó, essa aqui, ó. Meu filho aqui Ajuda também na catequese? Ajuda a gente. Que maravilha, então, parabéns, dose dupla. Dose dupla. Tem mais gente fazendo aniversário? Vem cá, isso, vem cá, porque os homens estão tomando uma surra aqui. Não tem mais um homem fazendo aniversário, não, nós estamos tomando uma goleada aqui. Meu Deus do céu. Tá vindo mais mulheres aí. Mais uma? Dia 8. Se tiver mais alguma mulher fazendo aniversário, fica quietinha aí, não vem não.
Nós já estamos sofrendo aqui. Tudo desobediente. Aí que elas começam a aparecer mesmo. Pode vir aqui para ficar pertinho, para ficar também. Gente, 365 pessoas fazendo aniversário. Uma para cada dia do ano. Vamos cantar parabéns então? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os aniversariantes! Os aniversariantes estão convidando todo mundo para a partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Geraldo, desça sobre todos a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite, estejamos na paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir